Oi, gente, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre Semana Santa, Sábado de Aleluia, Domingo de Ramos e Páscoa, Coelhinho da Páscoa e ovos. Primeiro, Domingo de Páscoa, né? Coelhinho não põe ovos. Certo? Já começa aí, coelho não põe ovos. Da onde surgiu isso aí? Esse negócio de coelhinho da Páscoa? Coelhinho come cenoura. Não come só cenoura, come outros legumes, né? Que história é essa? Coelhinho ovo, pô, ovo. Conversa feia essa, não existe isso. Já é mentira. Semana Santa, né? Sexta-feira da Paixão. Eu andei pesquisando, então tá aqui. Eu estou lendo, então é só mostrar pra vocês. Sexta-feira da Paixão de Cristo, celebração da morte de Cristo, né? Fala do martírio. Ofício consiste na adoração do Cristo crucificado na cruz. Gente, pelo amor de Deus, uns anos atrás eu fazia isso. Eu ia nas missas, quando tinha... não, até hoje tem. Eu ia, só que eu não vou mais. Por conta que... opinião minha. Eu não vou ficar adorando a morte, ficar todo o tempo contemplando a morte de Cristo. Gente, mataram ele. Ele não morreu de morte natural, mataram. Os judeus mataram ele, o povo dele matou ele. Então eu não vou ficar celebrando, compartilhando uma celebração da morte de um homem que deu bons exemplos para a sociedade, né? Que até hoje, na leitura bíblica, é um exemplo de pessoas. É um exemplo de pessoa, né? Então, a minha opinião com relação a isso. Sábado de Aleluia, né? Voltando, quem que vai querer ver sobre crucificação? Quem que vai querer adorar uma crucificação de uma pessoa que era a condenação daquela época para as pessoas que viviam naquela cidade, lá em Roma? Sábado de Aleluia é o sábado da Semana Santa, primeiro dia depois da crucificação de Cristo, ou seja, na sexta-feira ele foi crucificado, aí vem o sábado, né? Só que o sábado é uma outra história. O sábado simboliza a Páscoa, que vem dos hebreus, que significa passagem. Festa celebrada para lembrar o êxodo dos judeus do Egito, ou seja, na minha leitura que eu li, significa lá, quando eles saíram do Egito, eles foram libertados da escravidão deles. Então era celebrado lá. O sábado era o dia separado para descanso, que foi dado a eles, esse ensinamento. Então o sábado, eles faziam essa celebração juntamente com o carneiro e as flores amargas. O carneiro simbolizava, né, o Cristo, na época deles lá. Só que aí eles não falaram que era o Cristo, era o Messias, mas eles simbolizavam, né? O carneiro simbolizava o Cristo e as folhas amargas era os sofrimentos que eles tinham passado lá naquela época, lá quando eles viviam lá no Egito. Então, se você quiser ter bom entendimento sobre esse texto, é só você ir lá na Bíblia, lá em Êxodo, e você vai ter toda aquela leitura lá, e você vai ter que ler e entender, para você poder entender um pouco sobre isso. Tem que ler, né, e entender, para você entender o que eu estou dizendo, né? Então era isso. Aí tem o Domingo de Ramos. Como eu andei pesquisando, o Domingo de Ramos é a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Tá em Marcos 11:15. Gente, Domingo de Ramos no calendário judaico, não é no calendário romano, porque a gente tem o calendário romano. Aqui está se falando do calendário judaico, que é calendário judaico. Então, continuando, uma observação importante. Segundo as tradições judaicas, Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho durante as comemorações de Suco no dia 15, Sukkot, no dia 15
de setembro, ou seja, 7 meses antes de sua crucificação e não 7 dias, como está fixado pela Igreja Católica. Vocês entenderam aí? Então são 7 meses antes, não 7 meses, não 7 dias. Então, com relação aos ramos, né, que foi a entrada triunfal de Cristo lá pela cidade de Jerusalém, ficava aquelas pessoas com aqueles raminhos, né, clamando a Jesus. Então, com relação a isso, João, discípulo de Jesus, fala que são folhas de palmeiras, né? Fala que é folha de palmeiras, que fica lá no livro de Marcos, entendeu? Então, gente, é isso. E, lembrando, vamos lá. Mas de onde surgiu os coelhos e os ovos? Gente, a gente sabe que coelho não põe ovos. Coelhos põem coelhinhos. E os ovos surgiu, essa tradição surgiu na Alemanha para os Estados Unidos, por imigrantes que eram vistos e até hoje como símbolos de fertilização em diferentes culturas. Ou seja, os ovos simbolizam fertilização até hoje, gente. Se vocês perceberem, por exemplo, os médicos guardam aqueles óvulozinhos, né, para fertilização, para as mulheres que não podem ter filhos. É a minha opinião com relação a isso. Mas tá aí. Então os coelhinhos é só para enfeitar, na minha opinião. Mas os ovos não tem nada a ver com coelhinho. Então isso aí foi uma coisa inventada. E o ovo de chocolate surgiu na França no século XVIII. Certo? No século XVIII. Então é isso aí. Tá explicado. Então, para quem quiser mais informação, vai lá no Google. Foi assim que eu peguei essas informações. E vai na Bíblia também, gente. Vai no livro lá. E vocês vão entender melhor sobre sobre a Páscoa, sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada triunfal de Cristo lá em Jerusalém. É importante, gente. Leitura é importante. E prestar bem atenção nos tempos, passado, presente e futuro. Aquilo que a gente estudou quando a gente era criança, lá na escola, em português. Certo, pessoal? Desculpa aí qualquer coisa. Beijo e até mais.